E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, me chamo DC e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os furos que faltou na história de Bleach, né? Com o final agora do mangá, muita coisa ficou no ar aí, a gente ficou em dúvida como seria e o porquê do Kubo não ter explicado essas dúvidas. Querendo ou não, pessoal, apesar do Bleach ter uma obra magnífica, né, uma boa história, o Kubo deixou muitas pontas soltas, principalmente no final do mangá. Então nós separamos aqui as principais, porque tem muita coisa, bastante detalhes pra gente pensar aí o porquê que faltou no mangá de Bleach. Mas as principais que eu vou citar agora pra vocês aqui, deveria ter pelo menos, nem que fosse dois balão ali explicando o porquê de cada coisa, mas não foi explicado. Pessoal, então vamos começar lá. A primeira que eu separei aqui para vocês é falando sobre a Guerra dos Mil Anos, que foi o último arco de Bleach. Pessoal, a Guerra dos Mil Anos é a guerra dos Quinches com os Shinigamis, mas o porquê que essa guerra iniciou e o porquê que teve o início lá 1000 anos atrás entre o Rei Quinch e o comandante das 13 divisões, o porquê rolou essa treta, o porquê que teve essa guerra, conflito político, né? Qual foi o motivo de ter essa guerra lá atrás, há 1000 anos atrás, não foi explicado. Também não foi mostrado como, né, o comandante das 13 divisões derrotou o Rei Quinch há 1000 anos atrás, sabendo que o Rei Quinch retornou e derrotou o comandante muito fácil, mesmo com a Bankai overpower dele ali, o Rei Quinch simplesmente derrotou ele facilmente. Esse é o primeiro furo para mim, que faltou ser explicado mais detalhadamente o porquê dessa guerra dos 1000 anos. O segundo furo, que para mim é o maior no universo Bleach, é sobre o Reio. O que é o Reio? É o Rei das Almas. Pessoal, é uma entidade? O que é? Por que ele é dividido? Por que tinha partes com Shinigami? Por que tinha parte com os Quinches? Por que Geralt era o coração? Pernida? Por que dessas partes do Reio ser separado e cada um tem uma história particularmente? E o porquê que o Reio estava numa espécie de clausulado dentro de incubado dentro de alguma coisa? Por que o corpo do Reio está daquele jeito? E o porquê que o Ishibei falou pro Ichigo, né, que o Reio gostaria de conhecê-lo pessoalmente, e o Ichigo, quando chega lá para ver o Rei das Almas, é um negócio, um objeto que simplesmente existe para ter o equilíbrio dos mundos, né? Então o que é isso? Por que o Reio era dividido, né? Por que tinha todas essas teorias em cima do Reio e não contou a história do Rei das Almas, que para mim era o mais fundamental no universo Bleach, a gente conhecer por trás desse Rei, por que ele estava dividido, as partes do corpo dele, e se ele tem as pernas, aonde está? Então essa é a nossa segunda dúvida aí. A nossa terceira dúvida é por que o Rei Quincy é filho do Rei das Almas, como ele bem cita no mangá, né? Qual é a teoria? O que tem atrás disso, né? Seria uma história bem bacana, talvez contando alguma coisa lá sobre a família real lá atrás, contando sobre o Rei Quincy, sobre a divisão do Rei das Almas. Seria bem interessante, até um arco mostrando isso, mas vai ficar só no porquê. Se tratando do final, onde ficou muitas pontas soltas, o que aconteceu com os espadas, qual é a nova formação, o que aconteceu com o Ecomundo, com o pessoal que estava lá, né? O que aconteceu com o Urahara, o que aconteceu ali nas lutas finais que estavam acontecendo entre o Sado, o Kira, né? Não mostrou. Só nessa parte do final ficou muitas pontas soltas. Dá pra falar um monte delas aqui, né? O que aconteceu com a Nel quando foi salvar lá o Grimmjow e o Urahara? Ela salvou ou não salvou? São pontas soltas que ficou agora no final. O final ficou muito cheio de buraco, né? Principalmente o porquê nesse final também mostrou o filho do Ichigo lá colocando o dedinho e o Rei Quinch, o poder do Rei Quinch sumindo, né? Como se estivesse absorvendo, ou destruindo, ou se tornando o novo Rei Quinch, sei lá, né? Aquilo ali também ficou bem vago, como se o Kubo quisesse mostrar alguma coisa para nós, mas não mostrou nada.
Então ali também ficou um negócio meio que porquê, né? Ficou bem vago. O porquê que o clã Komamura foi amaldiçoado? Qual foi o motivo por trás disso? Que ele era um amaldiçoado, a gente sabe, né? Todos eram um cachorro lá, mas o porquê? O que aconteceu no passado? O que eles aprontaram? O que foi tão grave assim para o clã inteiro ser amaldiçoado? Daria uma boa história aí sobre a história do Komamura, né? Faltou também. E aí, Yurichi, tem espada? Não tem? Né? Se ela já foi uma capitã, ela deveria ter espada, mas provavelmente não tem, porque a gente nunca viu. Fica mais um porquê aí. E o porquê que o Ginjou é um substituto de Shinigami? Da onde que vem o poder Shinigami dele, né? Quem trouxe? E o porquê que transformaram ele num substituto do Shinigami? O Ichigo a gente até sabe o porquê, mas o do Ginjou, né? Faltou explicar ali o porquê dessa grande história do Ginjou com a Soul Society. E o Mugetsu, que é um poder overpower do Ichigo, que o pai dele ensina que é uma técnica secreta da família dele. Ali ele se refere, quando ele vai falando com o Ichigo, como dá para perceber que ele já usou o Mugetsu. Mas se o pai do Ichigo já usou, quem? Quando? O porquê? Né? Qual momento? Sabendo que esse poder é muito poderoso, então ele usou no momento que estava passando por grandes apuros, mas o porquê? Né? O porquê que a família dele tem essa grande técnica? Qual é o motivo? Ficou também aí uma pergunta aí que a gente não vai saber responder. Se tratando de Bankais, qual é o nome da Bankai de Zaraki? Né? É realmente a Irachiru que é a Bankai dele? Mas por quê? Qual é a história por trás disso? E qual é o nome dela? Simplesmente transforma ele em forte, mais nada? Né? Não tem um nome? Qual é o nome dela? Se tratando ainda do Bankai, qual é a Bankai do Ichigo? Qual é o poder dela? Qual é o significado? Ela só quebra, como mostrou no mangá? Acho que não, né? O próprio Reikuichi disse que ela era muito poderosa. E como que o Kubo encerra o mangá sem mostrar o poder do principal, do Ichigo? Qual era a Bankai dele? Todo mundo ficou ali na expectativa para usar contra o Reikuichi. Não vimos nada e nem vamos ver, né? E o grande assunto que todo mundo pergunta até hoje é sobre os Vastolord. Pessoal, a gente já descobriu não quem são os Vastolords, mas quem poderia ser um Vastolord. E eu gostaria de falar um vídeo só sobre isso. Porque tem um databook de Bleach que conta sobre os Vastolord e cita quem poderia ser os Vastolord. Né? Então eu quero falar sobre esse databook para vocês que não tem em português, só tem em inglês ou espanhol ou japonês, e eu vou fazer um vídeo aqui contando quem são esses Vastolord e quem poderia ser. Então não perca esse vídeo que vai ser bem interessante. É um vídeo que todo mundo se pergunta, mas quem são esses Vastolord? São os 10 espadas? Acho que não, hein? A gente já sabe aqui mais ou menos quem é, porque no próprio databook está dizendo ali mais ou menos quem são os Vastolords. Pessoal, é isso aí. Muita pergunta a se perguntar, a se responder, e a gente não sabe aqui realmente qual é o significado de todas essas perguntas. Se pelo menos nesse final agora, né, mostrasse essas respostas dessas perguntas que eu passei hoje aqui para vocês, terminaria ali, né, bem bacana, talvez o desfecho de Bleach. Foi o que aconteceu no final, faltou muita coisa e muita coisa a gente não vai saber realmente o que aconteceu. Por isso que a gente fez um final alternativo, que vai estar aqui o terceiro capítulo já final de semana, trazendo desfechos, é claro, feito de fã para fã, do que aconteceu agora no final de Bleach. Cara, nossa ideia aqui, né, pessoal? Dando uma ideia do que poderia ter acontecido. Mas isso aí, muito obrigado por assistir, não perca os próximos vídeos e Bankai, galera! Tchau!